a solução para esse país vai passar pelo Senado, mas para que isso aconteça, nós precisamos de coragem. Veja só, hoje foi aprovado o PL da dosimetria, e isso aí, para mim, foi uma grande derrota, no sentido de que subscreve toda a narrativa do STF. O STF agora vai falar diante do mundo o quê? Que as suas ações foram legítimas porque elas foram subscritas pelo Congresso Nacional. Olha, eu quero parabenizar a bancada do PL, eu quero parabenizar todos que trabalharam, mas principalmente exaltar a figura de Jair Bolsonaro, que autorizou isso por saber que muitos pais, muitas mães, muitos familiares que estão presos injustamente serão postos em liberdade e poderão estar novamente com suas famílias para o Natal. O presidente Bolsonaro está pensando nessas pessoas, porque ele sabe que isso aí é ruim para ele. Ele sabe que isso é ruim no sentido de que realmente é o que o STF queria. Agora, por que isso aconteceu? Porque não tinha outra opção. E o ponto mais importante aqui é que o 10 de dezembro de 2025, que é a data de hoje, a aprovação da dosimetria, guarda uma relação íntima e inseparável com 19 de fevereiro de 2021, quando votaram a manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira, de maneira covarde, abrindo mão das leis para aplicar um acordo de corredor sujo com o STF. Acordo esse que não foi cumprido. Então, o próprio deputado Daniel Silveira afirmou que a partir do momento que essa injustiça fosse praticada contra ele, seria difícil reverter a situação. Então, hoje, o Legislativo não teria força para aprovar a anistia, porque lá atrás, quando eles tinham força, eles preferiram abaixar a cabeça e manter Daniel Silveira preso. As pessoas não podem esquecer os nomes dos políticos que votaram a manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira. Nós temos uma esperança para mudar os rumos do nosso país. Se chama Flávio Bolsonaro para presidente do Brasil e um Senado federal forte para promover essa mudança, porque do contrário, nós não iremos conseguir. E aí sim, nós vamos poder falar a respeito de anistia e de justiça para essas pessoas que são inocentes e estão sendo perseguidas pelo Estado. Capureza, para muitas pessoas da direita, eleitores, enfim, até apoiadores de Jair Bolsonaro, muitas ficaram decepcionadas porque querem que seja aprovado o PL da anistia ampla, geral e restrita, mas o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, ele já avisou que isso se trata de um degrau, de que na verdade é uma vitória para a dosimetria, mas por se tratar de um degrau para a anistia. Como o senhor avalia? Não, não é uma vitória. Eu parabenizo o deputado, ele tem feito um bom trabalho, ele tem feito o melhor dele. Os parlamentares do PL têm feito o seu melhor em defesa da anistia. E se foi aprovada a dosimetria, é porque tinha autorização do nosso presidente, que se prejudicou. Bolsonaro se prejudicou para ajudar as pessoas que ainda estão presas até hoje e precisam voltar para suas casas. Mas esse PL simplesmente não resolve o nosso problema. Eu repito, é uma derrota no sentido que subscreve a narrativa do Supremo Tribunal Federal. Vamos falar aqui uma questão óbvia. O direito, ele deve existir para estar acima de questões ideológicas. Não interessa se você é um político de esquerda, se você é um político de centro, se você é um político de direita. O direito, ele precisa existir para todos, porque é aquilo que diz respeito à nossa humanidade. Você ferir o princípio do juiz natural, você cria um tribunal de exceção, está atacando um direito humano básico. As pessoas não podem ser tratadas de maneira distinta por causa daquilo que elas acreditam, mas somente por aquilo que elas de fato fazem, conforme a lei. Porque senão nós não vivemos o império da lei, nós vivemos uma tirania. E hoje não existe democracia no Brasil. O que existe de fato é uma tirania. Então, veja só, minha amiga, eu preciso reforçar esse ponto, que nós não temos nenhuma condição de acreditar que o STF ele tenha feito qualquer coisa legítima, uma vez
que, constitucionalmente falando, é proibida a questão do poder legislativo dar dosimetria. Dosimetria é algo que o juiz faz, porque ele está aplicando a lei. Conforme a Constituição, o parlamento ele tem sim o direito de anistiar. Dosimetria é algo que não existe e que foi feito para que o poder legislativo se tornasse cúmplice dos abusos praticados pelo poder judiciário.